escolha nossa, mas porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou e nos atraiu para a Tua presença. E nós queremos nessa noite, mais uma vez, render os nossos corações, entregar a Ti os nossos pensamentos e declarar todo pensamento neste lugar levado cativo à obediência de Cristo. Que em nome de Jesus haja um fluir sobrenatural das Tuas águas, que corações sejam iluminados pela verdade, que haja liberdade, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que quando conhecemos a verdade, somos livres, e foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E nós não queremos novamente entrar no jugo de escravidão, Senhor, mas nós queremos desfrutar de toda a misericórdia, de toda a graça que o Senhor nos deu. Que no nome de Jesus, verdadeiramente, Pai, nós saiamos daqui diferentes de como entramos. Que de fato, Senhor, em nome de Jesus, haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Senhor, que com humildade de mente nós possamos nos render aos Teus conselhos nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Doce Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Nós estamos ansiando e desejosos pela Tua palavra liberada sobre as nossas vidas. Que as nossas mentes sejam como um terreno fértil, Senhor. A cada liberar de palavra, que as sementes caiam em terra fértil, Pai. E que em nome de Jesus elas germinem a 30, 60 e 100 por um frutifiquem. E que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que verdadeiramente, Senhor, nós sejamos árvores frutíferas, homens e mulheres que geram filhos, que geram fruto no Espírito, para que o Teu nome seja engrandecido através de nós. Nós oramos e agradecemos pela Tua presença, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Se você crê nisso, diga glória a Deus. E dê uma salva de palmas forte ao Rei. Aleluia. Sai do seu lugar agora e abraça pelo menos 3 pessoas, dizendo para ela: você é o melhor de Deus aqui. Glória a Deus. Hugo, coloca o tema para mim, por favor. Um dom elevado à perfeição. Boa noite, agraciados, favorecidos e amados do Pai. Eu vou repetir, porque acho que vocês não entenderam muito bem, mas eu sou paciente, graças a Deus por isso, amém? Uma das maiores características do amor é a paciência, o conhecimento da paz, amém? Então vou novamente dizer: boa noite, agraciados, favorecidos e amados do Pai. Agora sim. Que a graça e a paz do Senhor inundem os nossos corações no pleno conhecimento de Cristo Jesus. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui nessa noite, amém? Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E hoje habita em cada um de nós. Coisa linda olhar para Jesus e ver a sua entrega, a sua doação. E realmente entender através do que Ele fez por nós, o quanto nós somos amados. E é esse o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite, para termos mais consciência e clareza acerca da verdade que nos liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos faz livres ou vos libertará. E a verdade é uma pessoa. Jesus, Ele é o caminho, mas também Ele é a verdade. Mas Ele não termina sendo a verdade, Ele termina sendo vida. E Jesus, Ele é a vida em abundância, sabe? Aquilo que transborda. E eu tenho dito aqui, porque aquilo que te enche é para você, mas aquilo que transborda, que excede, não te pertence. E é esse transbordo que nós precisamos ter nas nossas vidas, porque é através desse transbordo que nós vamos tocar outras vidas. Esse transbordo fala da nossa entrega, da nossa doação.
fala daquilo que nós entendemos e da resposta que nós damos de acordo com aquilo que nós entendemos. Mas agora eu quero fazer uma oração pela vida dos nossos filhos, para que eles possam ser ministrados pelos professores nessa hora. Eu gostaria que você, em unidade de fé, concordasse com essa oração, amém? Então feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças mais uma vez pelo privilégio de estarmos em unidade de fé neste lugar. Antes de pensarmos em estar aqui, o Senhor já havia nos escolhido e marcado esse tempo na eternidade. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque nós sabemos que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que os amam. E para entendermos, ó Deus, o quanto fomos amados e darmos a resposta a esse amor, nós estamos aqui nessa noite. Mas queremos agora, em unidade de fé, orar pelos nossos filhos e declarar sobre eles que haja palavra de vida eterna em cada sala. Cada professor seja guiado pelo Teu Espírito para lançar sementes do valor humano no coração dos nossos filhos. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque nós sabemos que se nós correremos, os nossos filhos voarão. E nós desejamos que a próxima geração seja uma geração curada para curar. E o nome do Senhor seja glorificado por isso, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, amados, nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor desejou assim que nós estivéssemos. E você, graças a Deus, deu uma resposta positiva a isso. Todas as vezes que nós compreendemos o que Deus está dizendo, nós vamos responder a Deus de forma positiva. E à medida que nós vamos respondendo, nós nos tornamos pessoas responsáveis e responsivas. Nós falamos muito sobre liberdade e nós entendemos que o mundo está ansiando por essa liberdade, sim ou não? Só que não existe liberdade sem responsabilidade. Então eu diria que liberdade é igual responsabilidade. Quanto maior responsável você se torna, mais liberdade você tem, porque mais consciente você se torna. Sabe, não é sobre o que a gente pode fazer, mas sobre aquilo que a gente consegue renunciar. Renúncias falam de coisas lícitas que nós devemos entregar em benefício e favor dos outros. E nessa noite eu quero compartilhar um pouquinho sobre o dom levado à perfeição. Sabe, eu tenho entendido que o maior de todos os dons que nós recebemos de Deus é a vida. E a maior dádiva que um ser humano pode ter é viver. Mas infelizmente, a maioria das pessoas apenas existem na ânsia de viver. E existe simplesmente aquele que vive de forma egoísta. Aquele que tem o eu no centro. Esse não entendeu o verdadeiro propósito da sua existência. E viver sem compreender o propósito da nossa existência faz com que nós sejamos insatisfeitos, porque não compreendemos a dimensão e a magnitude do amor de Deus por nós. Eu iniciei essa reunião falando que tudo é uma resposta. Nunca, jamais será uma iniciativa da nossa parte. Sempre vai ser uma resposta. De acordo com aquilo que nós entendemos, nós vamos dando uma resposta para Deus. E amar a Deus só é possível quando nós compreendemos o quanto nós fomos amados por Ele. Por isso que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque quem ama a Deus entendeu o quanto foi amado. A pessoa que entende o quanto foi amado não tem problema em confiar no amor de Deus. O problema ocorre quando nós não entendemos isso. E aí nós estamos ainda dependendo da nossa suficiência e não da suficiência que vem do alto. Diga, eu sou dependente da suficiência do alto. E sabe, é muito importante nós estarmos aqui em unidade de fé, porque é na comunhão, no partir do pão e na oração que há revelação. Quando nós nos assentamos à mesa e começamos a compartilhar sobre a vida, então há multiplicação. Porque tudo que a gente recebe com um propósito: partilhar. E eu iniciei falando sobre o maior de todos os dons, que é a vida. E entenda, dom é um presente que você recebe, mas que você
desfruta quando você doa. Eu vou repetir. Dom é um presente que você recebe, mas que você só desfruta quando você doa. O problema é que as pessoas retêm porque elas não sabem o quanto elas receberam. E todas as vezes que a gente retém, morre em nós. Por isso que nós precisamos entender a dinâmica do reino. E a dinâmica do reino nunca foi acerca de mas acerca do nós, do todo. Deus tem uma mentalidade coletiva. Deus nunca vai fazer algo para você, para parar em você. Tudo que Deus faz na sua vida é para poder fazer através de você. E quando a gente não entende isso, a gente não tem uma vida que fala, a gente não tem uma satisfação real. E é por isso que muitas pessoas não têm consciência de propósito e não têm satisfação. Quantos estão entendendo isso? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Jesus, Ele morreu com um propósito. A vida de Jesus foi doada, foi entregue, foi derramada com o propósito de que nós pudéssemos ter vida abundante. Ele, como modelo perfeito, não hesitou em se entregar, porque Jesus tinha plena convicção e consciência de que se o grão de trigo não caísse na terra e morresse, ele ficaria só. Sabe quando você se sente sozinho? Quando você não está doando a sua vida. É impossível você se doar e se sentir só. Porque o princípio do reino é: doe-se e receba multiplicadamente. Quantos estão aqui? Em todas as áreas. Tudo aquilo que você quer que façam para você, comece você fazendo. Porque de alguma maneira isso vai chegar até você. E pasme-se, nunca chega na mesma proporção. É sempre a 30, 60 e a 100 por 1. Você pode dar um glória a Deus? Só que Jesus nos ensina a começar isso pelas nossas próprias vidas. A doação, a entrega das nossas vidas em favor do outro. João 10:10 é um chavão, todos nós conhecemos. Aonde Jesus disse: o ladrão veio somente roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus veio para nos mostrar o caminho. Ele, sendo o próprio caminho, caminhou pelo caminho, pela via dolorosa. Porque entregar a sua vida dói. Eu não vou dizer para vocês que não. Mas a dor é inevitável. Você pode escolher a dor de ficar como você está ou a dor de se entregar. E quando você se entrega, você sofre a dor, mas você não tem um sofrimento maior. Porque na sua entrega você vai ver a frutificação. Quantos estão entendendo isso? E é interessante porque a Bíblia começa em Gênesis dizendo o seguinte, Gênesis capítulo 1, verso 26. Deus dizendo para o homem abençoado: frutifique, multiplique, enche a terra e governe. É como se Deus estivesse dizendo assim para o homem: homem, entenda o propósito eterno. Você doa a sua vida, e você, a partir do momento que doa a sua vida, vai ter multiplicação. A tua vida vai abundar de uma forma tão grandiosa que vai haver multiplicação. Por isso que nós falamos aqui que quando Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele não vê apenas uma semente. Mas quando Deus nos olha, Ele vê uma geração. Ele vê, diante de uma semente, Ele não vê apenas uma semente, mas Ele vê uma grande floresta. Porque quando uma semente cai na terra, morre, ela se torna uma árvore, e nessa árvore tem muitos frutos, e nesses frutos tem muitas sementes, e nessas sementes tem muitas árvores, e no final de tudo, nós temos uma grande floresta. O mesmo acontece comigo e com você, quando nós entendemos, quando nós temos consciência de propósito. Nós doamos a nossa vida, e nessa doação da nossa vida, quando o grão de trigo cai na terra e morre, ele não fica só, mas ele dá muito fruto. Há uma grande multiplicação, filhos começam a nascer. Mas sabe, eu tenho entendido que para filhos nascerem, é preciso que haja uma relação de aliança. Há muito descomprometimento nesse tempo em que nós estamos vivendo. As pessoas querem uma noite e nada mais com Jesus. Elas vivem de congresso em congresso, de
seminário em seminário, de conferência em conferência. E aí os filhos nascem nesse contexto de intimidade sem compromisso. Por isso que nós temos tantas pessoas feridas nos dias de hoje. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque não há um compromisso real, não há uma entrega, não há uma doação. E sabe, eu tenho entendido mais do que nunca a aliança, o poder da aliança, e por que a Bíblia começa com um casamento, tem um casamento no meio, um casamento no final. Porque casamento fala de doação, fala de entrega, fala de renúncia. Casamento fala de morte do eu. E sabe o que sustenta um casamento, queridos? Não é o amor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque Jesus está preparando uma noiva para o casamento. Jesus. Escute. Sabe o que mantém a aliança de um casamento? É a consciência do propósito. E essa consciência vai fazer com que nós perdoemos muito. Porque o que sustenta um casamento é o perdão. Se não houver perdão, não há unidade. E sabe, Deus deseja que nós não apenas estejamos juntos, mas que nós estejamos unidos. Mas enquanto eu estiver no centro, não há unidade. Porque se você não fizer as coisas do jeito que eu gostaria, eu não quero mais estar junto com você. Quantos estão entendendo isso? E Deus está levantando para esse tempo uma igreja madura, um povo que conhece o seu Deus e que, assim como foi perdoado, tem condições de perdoar. E eu tenho entendido, queridos, mais do que nunca, quem muito é perdoado, muito é amado. Eu e você só estamos aqui por causa do perdão, sim ou não? A vida de Jesus derramada naquela cruz foi para mostrar a mim e a você o quanto nós fomos perdoados. Uau! E como eu posso ter sido perdoada da maneira como fui por Jesus e reter o perdão com relação ao meu irmão? Nós nunca vimos tantas pessoas saírem de igrejas, irem para outros lugares, relações desconectadas por conta da falta de perdão. As pessoas, por causa da imaturidade, não querem suportar uns aos outros em amor. Porque amar dói, querido. Sabe, é muito mais fácil você desistir do que te faz sofrer. Sim ou não? Mas a Bíblia vai dizer que o que traz satisfação é a doação, é a entrega, é a renúncia. Por isso que o reino de Deus é um reino de ponta cabeças. A gente não vai entender com a mente racional. É uma questão espiritual. Porque no reino, os últimos são os primeiros, o menor é o maior. E sabe, ontem nós estávamos numa reunião lá em casa e nós falamos sobre as engrenagens. Que o anseio do coração de Deus é que nós não estejamos apenas juntos, mas que estejamos de fato unidos como igreja. Mas isso tudo vai começar lá na nossa casa. Sabe, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. E como é difícil manter conexão, queridos. Parece fácil, mas não é. Ficar conectado é uma coisa difícil. Porque conexão fala de doação, fala de entrega, fala de abrir mão da sua razão. E aí, falando da engrenagem, é interessante porque para uma engrenagem funcionar, ela tem os dentinhos, um vai por cima e outro vai por baixo. E aí quem está entendendo precisa entrar por baixo daquele que ainda não entendeu e quer estar por cima. E o reino vai nos dizer que no reino o menor é o maior. Porque o menor vai servir o maior vai servir o menor até que o menor entenda que ele é maior para servir também. Porque Jesus, sendo maior, o que ele fez? Cingiu a cintura, os seus lombos com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Mas sabe, para fazer isso é preciso muita humildade. Uau! Uau, porque abrir mão da razão fala de reconhecer que você também erra. Respira. Jesus, o único que podia nos julgar por não ter cometido erro algum, decidiu se entregar. Decidiu doar a sua vida. Isso fala de responsabilidade.
Jesus tinha culpa? Nenhuma. Mas ele decidiu assumir toda a responsabilidade para mostrar a mim e a você como um filho maduro se comporta. Quantos estão entendendo isso? Mas a gente está o tempo todo querendo ter razão. A gente está o tempo todo fazendo um biquinho. Por que será, irmãos? Será que nós já entendemos realmente a dinâmica do reino? Mas eu estou aqui para te encorajar nessa noite. Encorajar você a abandonar a forma errada de pensar. Sabe por quê? É impossível você entrar nesse novo lugar em Deus com vestes velhas. Você vai ter que ter umas novas vestes para entrar nesse lugar. Você vai ter que abandonar as coisas velhas para tomar o novo de Deus. Você vai ter que abrir mão da sua razão para receber o que Deus tem para a sua vida. Quantos estão comigo nessa noite? Você tem que abrir mão, sabe, dos fardos pesados do passado. Ah, mas fizeram comigo, ah, pobre de mim. Não, querido, não. Entenda, tudo que você passou foi com um propósito. Você não pode mudar o passado, então aceita o que você não pode mudar. E mude aquilo que você pode. E sabe o que você pode mudar? O que eu posso mudar? A nossa forma de pensar. O que eu e você podemos fazer é alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. É ter um coração com o coração de Deus. E isso fala de concordância. Sabe, nós precisamos concordar com aquilo que os céus estão dizendo. Deus está bradando neste lugar, dizendo que vai levantar essa igreja para esta cidade. Mas eu entendo que isso só vai acontecer se nós entendemos essa dinâmica da unidade. Ei, eu preciso de você e você precisa de mim. E todas as vezes que você precisar, eu vou te perdoar. Mas escute, eu preciso também que você me perdoe. Quantos estão entendendo isso? Porque na essência eu sou, assim como você na essência, você é como Deus. Por isso que quando Moisés foi levantado por Deus, Moisés pergunta: Deus, eu vou até eles em nome de quem? E Deus diz para ele: vai dizer que é no nome do eu sou. Por quê? Na essência Moisés era como Deus, mas Moisés tinha sua humanidade. Assim como eu e você, na essência nós somos como Deus. Mas quantas vezes eu e você queremos fazer o bem e quando vemos, já praticamos o mal? Sim ou não, igreja? E está tudo bem, porque nós estamos aprendendo. Aprendendo. E todas as vezes que você se levanta para aprender, significa que você vai errar. E está tudo bem, porque Deus já nos perdoou. Você pode dizer glória a Deus? Agora, o que a gente não pode é desistir. E o que a gente tem visto hoje em dia? Pessoas que desistem por qualquer coisa. Não desista. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga para ela: não desista. Sabe, eu sei que não é fácil, mas eu posso dizer a você que é possível. E à medida que você se rende, a consciência vai expandindo, as coisas vão fazendo sentido. Sabe, a graça vai inundando o seu coração, e aqueles sentimentos que você tinha antes, você passa a não ter mais. E você diz: não, eu quero ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual é esse sentimento? De olhar para as pessoas com compaixão, sabe, de reconhecer o quanto eles precisavam de amor. E a Mari cantou a música da misericórdia, falando da misericórdia. O perdão começa com a misericórdia, queridos. Sabe por quê? A misericórdia era o castigo que nós merecíamos e Ele não nos deu. Mas nós estamos sempre querendo castigar o outro que não faz as coisas de acordo com aquilo que a gente acha que deve ser. Sabe, misericórdia é o castigo que a gente merecia e Ele não nos deu. E graça é o favor que nós não merecíamos e Ele nos deu. E Ele fez isso porque Ele é o próprio amor. Então, Ele foi para a cruz e entregou a sua vida para dizer a mim e a você: eu os amo, independente dos seus erros. Isso é amor incondicional. É esse amor que nós precisamos ter uns pelos outros. Se você amar a mim só porque eu faço tudo de bom para você, isso não é amor. Quantos estão aqui? Saiba que no processo eu vou errar. E por isso que eu já estou pedindo perdão para você. E eu estou disposta a te perdoar quantas vezes forem necessárias. Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes devo perdoar?
70? E Jesus responde: 70 vezes 7, e quantas mais forem necessárias. Isso está lá em Mateus capítulo 18. Sabe, a gente quer o perdão de Deus, mas não quer perdoar. E aí você se depara em Mateus 18 com a parábola do cobrador incompassivo. Ele tem uma dívida incalculável, uma soma imensurável para ser paga. E o rei decide perdoá-lo da sua dívida. Ele vai até o rei, ele clama ao rei, e o rei então o perdoa da sua dívida. E aí ele sai porque a sua dívida era tão alta que nem a vida dele, nem a vida dos seus pagaria a dívida que ele tinha. Isso é uma parábola contada por Jesus para que nós possamos entender o valor do perdão. E então, aquele servo sai dali, encontra com um conservo. E o conservo devia para ele uma quantia inferioríssima àquela a qual ele devia ao seu senhor. E quando ele encontra o seu conservo, ele é incompassivo. O conservo pede misericórdia, clama misericórdia, mas ele não tem misericórdia. E ele manda prender o seu conservo e toda a sua família. E a Bíblia vai dizer que esse homem é chamado de mau e infiel, porque ele teve uma soma incalculável perdoada e não perdoou algo que era tão pequeno. E esse, a Bíblia fala que está sendo torturado por verdugos, que são espécies de demônio. Eu achei, igreja, que eu já tinha entendido tudo sobre perdão. Tola de mim. Sabe, Deus é especialista em nos surpreender e nos ensinar quando você está disposto a aprender. E tudo que Deus deseja é um coração que se rende. Alguém, sabe, que sai da soberba de achar que sabe demais e entra num lugar de humildade para reconhecer que não sabe coisa alguma. Porque a sabedoria, a riqueza, o poder são para Ele, estão nele. Sabe, nós dependemos dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus? Então nós precisamos estar dispostos a submeter os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Porque os pensamentos que Deus tem de nós são pensamentos de paz e não de mal. E sabe uma coisa que tira a paz do nosso coração? A falta de perdão, querido. Sabe uma coisa que tira a paz do nosso coração? É a justiça própria. Porque paz fala de ausência de conflitos interiores. E quando você se enche de justiça própria, ou quando você não perdoa o seu irmão, você entra em conflito aqui dentro. Sabe, pode estar acontecendo aqui fora, se você estiver bem aqui dentro, nada vai impedir a sua vitória. Mas quando aqui dentro você não está bem, tudo fica difícil aqui fora. Quantos estão entendendo isso? Por isso que é de dentro para fora, é uma questão de entrega, é uma questão de rendição. Sabe, eu preciso estar consciente que eu preciso submeter os meus pensamentos aos pensamentos de Deus. E entenda, você nunca vai lutar contra a carne e contra o sangue. Você não está numa luta contra pessoas, você não está num ringue para saber quem é o mais forte. Nós estamos batalhando pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós somos afligidos por dardos inflamados. Pensamentos contrários que vêm para dividir. E eu tenho dito aqui, querido, tudo que divide não vem de Deus. Porque essa palavra demônio na origem significa aquele que divide. Então se está dividindo, atente-se, porque não é Deus. E se não é Deus, com certeza é Satanás. E aí eu pergunto, para quem nós estamos realmente dando ouvidos? É preciso que nós saibamos, amados, não é uma questão de estar bem ou estar mal, mas é uma questão de termos consciência de quem habita em nós. Jesus disse, eu vou para o Pai, João 14, mas eu vos enviarei um outro conselheiro. E o Espírito Santo está dentro de nós o tempo inteiro, desejoso e ansiando para que nós paremos e perguntemos a Ele o que eu devo fazer. Mas quantas e quantas vezes nós agimos de forma impensadas? Quantas e quantas vezes nós somos precipitados? E essa palavra precipitação fala de uma mente lançada ao abismo. Sabe, são ações que você tem impensadas, que depois é tarde demais para voltar atrás. E essas ações muitas vezes falam de palavras que são liberadas, porque uma palavra fere mais do que um tapa.
Quantos estão entendendo isso? Assim como uma palavra pode curar, encorajar e transformar, essa mesma palavra de forma maldita pode matar. E a Bíblia vai falar que há poder na nossa língua de vida e de morte. E como é que nós estamos usando esse poder? Escute, queridos, tudo começa no nosso pensamento. A palavra é liberada quando você pensa. Primeiro você pensa, depois você sente, depois você fala. E uma vez que você falou, você criou. Porque assim como Deus, nós também criamos a nossa vida com aquilo que nós falamos. Mas antes de falar, nós pensamos. Quantos estão aqui? Por isso, queridos, que há um clamor no coração de Deus para nos ensinar a ter os pensamentos como os pensamentos de Cristo. E a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, tomar consciência da presença é o que tem de mais precioso. Você deve começar isso não na hora que você acorda, mas a última hora que você vai dormir. Porque o seu dia não começa a hora que você desperta, mas o seu dia começa a hora que você vai dormir. Porque o seu último pensamento reverbera em você durante toda a sua noite. Por isso que nós devemos, antes de dormir, respirar, meditar, orar, agradecer, dizendo: Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor me sustentou. Graças te dou pela tua presença habitando em mim. Graças te dou porque eu sei que o Senhor é por mim. E dorme. Sabe o que vai acontecer? No outro dia, a hora que você despertar, o seu coração estará alegre, porque ele estará consciente da presença de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo isso? Então o seu dia começa com o seu último pensamento da noite. Quantos estão entendendo isso? Então tomar consciência da presença, saber que Deus está conosco, isso nos traz paz e nos torna gratos. A gente tem buscado a paz onde a gente não pode encontrar. Por isso que a gente está aflito, ansioso e preocupado. A paz é a certeza de que Deus está conosco. A paz mantém você em paz com os outros irmãos. Porque a paz te traz de volta para o coração de Deus. A paz é a consciência, eu estou nele e ele está em mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso traz paz para o seu coração. E isso faz com que você mantenha a paz com as outras pessoas. E isso faz com que você realmente faça um bom dia. Porque você entende que para o seu dia ser bom, independe das circunstâncias, mas depende de você, da maneira como você pensa sobre aquele dia. Tem alguém aqui? É você quem tem que fazer um bom dia, assim também como é você que tem que fazer uma boa noite. Cuidando daquilo que você pensa. Tendo cuidado com os seus pensamentos, tendo cuidado com aquilo que você ouve, tenha cuidado com aquilo que você vê, tenha cuidado, cuide da sua saúde emocional, cuidando dos seus pensamentos. Queridos, nunca outrora nós tivemos um tempo onde as pessoas estão tão atribuladas emocionalmente, e estarmos aqui é uma forma de sermos treinados como pessoas. Ainda ontem conversávamos isso, eu e a Luana. Quando você desenvolve uma pessoa pessoalmente, você desenvolve todas as áreas da vida dela. Não existe vida secular e vida espiritual, apenas uma vida. E quando você desenvolve essa vida, todas as outras áreas da sua vida são tocadas. Quantos estão entendendo isso? E essa tua vida começa no espírito, porque espírito é consciência. É entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. Ter consciência de origem, consciência de propósito, é ter destino. E coisa boa é você ter destino, sim ou não? Quem já esteve na rua perdido e o GPS te mandou por um caminho errado? É desesperador, sim ou não? Só que quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem um GPS para te informar 24 horas por dia. Para onde você deve ir, o que você deve fazer. O nosso problema, sabe qual é? É que nós não dependemos da suficiência do alto. Estamos sempre tentando ser autossuficientes.
E aí que está o problema. Quando a gente não depende dele, mas busca os nossos próprios interesses, baseado nas memórias. Porque você sabia que, na maioria das vezes, os pensamentos que a gente tem vêm de memórias feridas? Não são das boas memórias, são das memórias feridas. E essas memórias feridas te impedem de avançar muitas vezes. Por isso que é extremamente importante que você transcenda, que você mude a sua forma de pensar. Por isso que Jesus começa o ministério dele dizendo: arrependei-vos. Mude a forma de pensar, transcenda, transforme o seu pensamento. Não viva baseado nas memórias feridas. Por isso que Jesus vai nos ensinar a paternidade de Deus. Por isso que ele ensina o casamento. Deixe pai e mãe, se una ao seu esposo. Sabe, ele vai nos ensinar que nós devemos respeitar a nossa história, os nossos pais, as nossas mães. Mas assim como Jesus, que teve Maria e José perderam ele, nós temos que nos perder dessa história retrógrada, para viver o novo de Deus, entender que nós somos filhos de Deus. Senão nós vamos ficar paralisados nos erros dos nossos pais. Quantos estão entendendo isso? Então entender que você é filho de Deus é essencial para que você tenha uma vida de vitória. E você só vai entender que você é filho de Deus quando você entender o quanto você foi perdoado. Quem é mãe e pai aqui? Se o seu filho faz arte, você não dá comida para ele? Você dá. E se ele faz uma arte muito maior ainda, você continua dando. Por quê? Porque ele é teu filho. Você tem consciência que ele é parte de você. Principalmente as mães. Porque a mãe sabe que o filho foi gerado dentro dela. Ela tem consciência que ele é parte. Ei, escute, eu e você fomos gerados dentro de Deus. Efésios 1 vai falar que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Todos nós estávamos dentro de Deus antes de viermos ao mundo. E a Bíblia vai falar também em Jeremias: antes que nós estivéssemos uma forma dentro do ventre da nossa mãe, Deus já havia nos escolhido. Ele nos escolheu e nos chamou, nos elegeu nele. Entenda isso, por favor. Você não é os erros do seu pai. Você não é as frustrações da sua mãe. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que eu e você, em Cristo Jesus, somos muito mais do que vencedores. Agora, queridos, são escolhas. Somos nós quem vamos escolher qual pensamento vamos ter. Pensamentos de paz, entendendo que somos filhos de Deus, que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo porque nós estamos em Cristo. Ou vamos continuar pensando na velha forma de pensar: ai, foi isso, ai, aconteceu aquilo. Hoje eu estava falando com uma moça no Instagram. Nem sei de que cidade ela é, mas não é de Rio Preto. E ela estava contando a história dela para mim. E ela dizia: por que eu não consigo sair desse contexto? Eu disse para ela: porque você não transcendeu. Você não entendeu que você é filho de Deus. Você precisa encontrar com a paternidade de Deus. E a Bíblia vai falar. Gente, é maravilhoso quando você conhece a Bíblia, porque ela vai te dar respaldo para você entender quem você é. E a Bíblia vai falar em Efésios que toda a família se origina no pai, o pater. Tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Eu e você viemos dele, estamos aqui por ele e voltaremos para ele. E viver aqui é uma questão de consciência, de propósito. Porque quando você é consciente do propósito, você não tem problema de se doar. Quantos estão entendendo isso? Agora deixa eu compartilhar algo com você. O perdão é um dom levado à perfeição. Quem mais perdoa, mais ama. Eu comecei dizendo que a vida é o maior de todos os dons. E eu quero dizer nessa noite que perdoar é entregar a sua própria vida. Perdoar é abrir mão do seu eu. Perdoar é se esvaziar de você. E escute, 70 vezes 7, e quantas vezes forem? Respira. Quem mais é perdoado, mais é amado. Jesus na cruz derramou a sua vida para nos perdoar. O maior dom do amor é o perdão. Não existe amor sem que haja perdão.
E eu ensino os meus filhos em casa, quando acontece algo com eles. Outro dia eu estava compartilhando isso com o Rafael, apesar de ainda ser pequeno. Ah, mãe, o meu amiguinho fez isso, fez aquilo. Aí eu olhei bem nos olhos dele e disse: filho, você erra? Ele disse: sim, mãe, eu erro. Falei: então você deve perdoá-lo. Porque se você não errasse, você teria o direito de não perdoar. Mas como você erra e você precisa de perdão, você deve também perdoar. Não existe possibilidade de não perdoarmos. E ainda hoje alguém me perguntou assim: pastora, se eu perdoar, eu devo conviver? E aí eu quero que você olhe para Jesus. Jesus nos perdoou e disse: não quero vocês perto de mim. Foi isso que ele fez? Ele nos perdoou e nos conectou de volta ao Pai. Então perdão é conexão. Não existe maneira de se perdoar sem se conectar. Ah, mas você não sabe o que ele fez. Ah, mas você não sabe o que ela fez. Não importa. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e ponto. Quantos estão comigo? Então entender amor é entender perdão. Entender amor é entender que o amor realmente tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo supera. O amor jamais acaba. E eu quero fazer o próximo casamento dessa igreja, porque eu quero falar muito de perdão. Com quase 25 anos de casada, eu sei muito bem do que eu estou falando. Porque se não fosse o perdão, eu não estaria casada até hoje. Se eu fosse agir pela minha vontade, pela minha alma e pelas minhas emoções, muitas vezes a vontade é de abandonar o barco. E quem está casado aqui sabe muito bem do que eu estou falando. O que me mantém casada é a consciência de propósito. E todas as vezes que eu perdoo, eu vejo o quanto eu amo. Respira. A pessoa com quem você está casado é a pessoa certa para você. Porque ela está te afiando, te amolando, te ensinando, fazendo você morrer para você mesmo. Por isso, queridos, que aliança é coisa para gente grande. Aliança não é coisa para criança. Criança não quer abrir mão de nada. Criança não quer render nada, não quer entregar nada, sim ou não? Por isso que a gente vê um troca-troca de igreja absurdo nos dias de hoje, porque ninguém quer doar nada, ninguém quer entregar nada. Só vem a nós, vem a nós, vem a nós. Vosso reino, coisa nenhuma. Sim ou não, igreja? Mas está na hora, em nome de Jesus, de sermos maduros na fé e entregarmos a nossa vida em favor do outro. Quantos entendem isso? Aplaudam o nome do Senhor. Deus está levantando neste lugar pessoas certas. Você não vai procurar pessoas certas, lugares certos. Você vai ser a pessoa certa, no lugar certo, para aquele que não entendeu quem realmente é Jesus. Amém? Você vai se doar, você vai negar a si mesmo, você vai tomar a sua cruz. Você vai mostrar Jesus. Agora, para que eu possa viver isso, querido, presta atenção. É crucial entender que a vida é o dom que Deus nos deu, a fim de que pudéssemos entregar como semente. E eu iniciei falando que isso é a consciência de propósito. Agora, se eu não amar a mim mesmo, eu não vou conseguir jamais entregar a minha vida. Olha que interessante isso, parece algo que não tem nexo, mas eu quero trazer uma consciência para vocês dentro dessa verdade. Porque quando eu amo a mim, eu entendo o quanto eu fui perdoado e amado por Deus. E quando eu amo a mim, como Deus me ama, eu não tenho problema de entregar a minha vida. Quantos estão entendendo isso? Porque essa pessoa que entendeu isso, recebeu o perdão, o amor, e então se perdoa, se ama, aprende a perdoar e a amar. Escute, tudo começa aqui. Bate assim no seu peito e fala, tudo começa aqui. Se você não se vê perdoado e não se perdoar, você jamais vai perdoar. Se você não se vê amado e não se amar, você jamais vai amar o outro. Por isso que o segundo mandamento é amai ao próximo como a ti mesmo. Mas eu amo Jesus, porque Ele vem e quebra tudo. Ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou?
dando a vida dele por nós, tomando a cruz, assumindo a responsabilidade, abrindo mão da razão, sim ou não, igreja? Então amar é tomar a cruz, abrir mão da razão, doar a sua vida em favor do outro. Quantos estão aqui nessa noite? Abra comigo, por favor, Mateus 22, versos de número 39. Jesus vai apertando a gente assim, ó. Vai apertando, vai apertando, vai apertando. Sabe por quê, gente? Ele está nos levando para o prumo. Amém? E ir para o prumo fala de fazer ajustes. Ele está fazendo isso conosco aqui. Ele está nos ajustando para que haja unidade. E vai começar na sua casa. A gente é muito bom para julgar as pessoas. Mas sabe por que a gente julga o outro? Porque a gente se julga. A gente não se vê perdoado. E muitas vezes a gente quer fazer o bem, mas aí quando a gente vê, a gente já fez o mal. E aí a gente não se perdoa. E a gente não consegue perdoar. Mas eu quero que você saiba, Jesus sabe da sua essência. Na sua essência, você é como Deus. Você tem a sua humanidade, é verdade. E é isso que precisa ser alinhado. Por isso que Jesus morreu no madeiro. O madeiro fala da nossa humanidade. Jesus era um carpinteiro, sim ou não? Para tirar os excessos. O carpinteiro ajusta os excessos da madeira para que a madeira realmente se torne algo funcional. E ele morreu na cruz como maldito para mostrar a mim e a você que nós somos benditos. Para que naquele grande dia, quando ele disser, vinde bendito do meu Pai, recebeis a terra que tenho vos dado por herança, a gente possa entrar nesse lugar em Deus. Pessoal da música, sobe aqui, por favor. Está escrito aí, 22:39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Escute. Você foi perdoado. Jesus doou a vida dele para mostrar a você que você é perdoado. Não importa o seu passado, não importa o que fizeram com você. Perdoe-se para poder perdoar. Ame-se para poder amar. Quantos estão aqui? Agora vá comigo para João capítulo 13, verso de número 33. E nós já estamos indo para casa. Obrigada por tanto amor, Jesus. Jesus, nós te damos graças porque toda a cédula de dívida que havia contra nós foi paga, cravada na cruz. Meu Deus. A tua palavra diz que nós não devemos nada a ninguém a não ser o amor, Pai. Por isso nós queremos ser conscientes para poder render as nossas vidas e tocar outros. E a Bíblia vai dizer em João 13:33: Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir, porque ainda Jesus não tinha cumprido o propósito. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aí depois Pedro nega a Jesus por 3 vezes. Jesus mostra amor por Pedro. Porque a questão não é o que você faz de certo ou errado, porque senão o amor seria condicional ao que você consegue fazer. E escute, eu não estou falando de amor eros, eu não estou falando de filéu, eu estou falando da máxima do amor, eu estou falando do próprio Deus. E sabe, quando nós entendemos esse amor, há conexão entre nós. Não mais divisão, não mais separação. Existem tantos filhos sofrendo por causa de separação de pais que não entenderam o propósito.
Sabe, existem tantas famílias desconfiguradas porque precisam ser endireitadas as eiras, os outeiros, os vales, os montes. É interessante falar sobre isso porque a Bíblia vai terminar no Antigo Testamento, em Malaquias 4:6, dizendo: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e vos fira a terra com maldição. E aí nós começamos Mateus, o Novo Testamento, com a genealogia de Jesus. E aí vem a voz que clama no deserto, dizendo: endireitai as eiras, nivelai os montes, abatei os outeiros. Ei, arrumem os terrenos do coração de vocês que estão acidentados pelas rupturas, pelas separações dos relacionamentos. Perdoem uns aos outros, para que haja reconexão, para que vocês estejam conectados. Porque quando Deus olha para a terra, Ele vê a soma de um todo. Escute, eu e você somos parte de um grande todo chamado amor. E quando nós entendemos o amor, nós entendemos o perdão e não temos dificuldade de perdoar. Eu quero que você comece pela sua casa, pelo seu, sabe? Perdoe quantas vezes forem necessárias. Perdoe, 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 porque quem mais perdoa mais ama. E se você perdoa, é porque você entendeu o quanto você foi perdoado. Sabe, tenha compaixão e seja o suporte para aquele que ainda não entendeu e está por cima. Entra você por baixo para que a engrenagem gira, para que haja conexão e a vida seja liberada. Eu sei que não é fácil. Eu sei que dói. Crescer dói, morrer dói, mas é preciso. Na medida em que nós compreendemos a entrega de Jesus, nós descobrimos o nosso real valor, o valor de uma vida. E aí a Bíblia vai dizer em Marcos 8:36 que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe o que eu entendo que a Bíblia está dizendo aqui? Em outras palavras, podemos dizer: uma alma vale mais que o mundo inteiro. E a gente está buscando coisas e separando das pessoas, estamos cada vez mais distantes uns dos outros, porque nós achamos que as coisas podem suprir o nosso interior. Não, nada pode suprir as desconexões, a não ser os relacionamentos novamente restaurados. Se houver algum relacionamento quebrado, querido, por favor, hoje é noite de reconciliação, é noite de conexão. Deus está falando com você na internet, aqui. Você que está me ouvindo, em nome de Jesus, perdoe, ame, abençoe, abrace. Isso fala de honra. Jesus tomou a coroa que era minha e sua, a coroa da vergonha, a coroa de espinhos, sim ou não? Morreu nu no madeiro. Ah, Jesus. E quando cuspiam nele, xingavam, zombavam dele, ele ainda levanta os seus olhos aos céus e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Rebanás. Se você acha que você sabe o que está fazendo, querido, então perdoe. Suporte em amor essa pessoa. Seja você a diferença, seja a luz em meio às trevas, seja o sal, seja a luz. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Fale com Deus, abra o teu coração. Fale com o Pai. Diga: Pai, eu quero viver como Jesus, tendo o mesmo sentimento que houve nele. É tempo de alianças neste lugar. Aliança fala de compromisso, de fidelidade, de entrega, de doação. Nós vamos gerar filhos pela aliança. Sabe, nós não vamos ter intimidade mais sem compromisso. Nós vamos ter compromisso. Nós vamos gerar filhos debaixo da aliança. Nada de bastardia mais, em nome de Jesus. Fale com Deus. Esteja disposto a sofrer o dano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia
amado, entenda o quanto você foi perdoado. E ao meu respeito, eu só sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Declare isso, declare. Eu desconheço um outro amor assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Se perdoe. Perdoe. Se ame, ame. Para mim. Porque Ele já te perdoou e já te amou. Regalaço, rebalabachei. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Isso, deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Se renda, se renda. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Escute. O amor não se manifesta em palavras ou apenas no sentimento. Antes disso, ele é uma consciência do que recebemos para poder doar. E você que não gosta de receber, entenda uma coisa. Existem muitas pessoas que dizem assim para mim: eu prefiro dar do que receber. Mas se você não tiver consciência do quanto você recebeu, você jamais pode dar sem buscar os seus próprios interesses. E lá atrás Deus me ensinou, porque eu era essa pessoa. Eu era a pessoa que amava dar presentes. Eu gostava de ser o socorro na vida das pessoas. Mas quando alguém me dava algo, eu me sentia constrangida. Sabe, eu me sentia envergonhada. E eu tenho entendido que a gente resiste tanto à graça de Deus, que é o favor que nós não merecíamos e Ele nos deu, porque a gente não sabe receber. Só que se você não receber, você nunca vai dar sem buscar os seus próprios interesses. E nessa noite, Jesus está aqui para gerar em nós uma consciência do que nós recebemos, a vida como um dom, para ter a dádiva de viver. Então feche os teus olhos, por favor. Sabe, quando você entende o quanto você recebeu, você é capaz de sofrer, pois é consciente de tudo o que Ele deu para você. Por isso Jesus, Ele é o autor e também o consumador da fé, que Ele acreditou em você antes que você mesmo acreditasse, para que você entendesse o valor que você tem. Então Ele foi lá e deu a vida dele derramada por você, para você saber o quanto você é precioso, amado, e pudesse então amar as pessoas em nome de Jesus. Então receba essa palavra no seu coração nessa noite. Perdoe, perdoe, porque essa é a mais divina forma de amar. E nada, nada. Me das a paz que excede todo entendimento humano. Oh, xerebalabacê. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor os teus planos. Com misericórdia me cobres, derramando graça. Receba da plenitude da graça sobre Eu graça. desconheço um outro amor assim.
de paz. Vá na O paz, teu querido. sacrifício já Pense como Deus pensa sobre consta você. sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Escute. Perdoar é a mais divina forma de amar. Perdoar é entregar-se e sofrer o dano, permanecer crendo e suportando. Perdão é o dom do amor, a grandeza da humildade, a simplicidade da verdade. Quem perdoa ama, quem é perdoado é amado. O perdão conecta, traz de volta e une. O perdão reconecta gerações, ilumina os corações. Perdoar é a melhor forma de manifestar o amor. Então, receba todo o perdão, amor, se perdoe, se ame e aplauda Jesus.